Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu primeiro vídeo nesse canal do YouTube. É com muita alegria que eu falo para vocês. O meu nome é Sônia Vieira e aqui eu vou te ensinar a fazer esfirras, uma mais gostosa do que a outra, uma massa econômica, e você ainda pode lucrar muito, fazer uma rendinha extra para ajudar aí no orçamento da sua família. Mas antes disso, eu quero contar um pouquinho para você da minha história, de como tudo isso começou. A ideia de fazer as esfirras, então. Uma vez eu comi uma esfirra numa lanchonete que, sinceramente, eu me arrependi de ter comprado a esfirra de escarola. Tava muito ruim. E aí eu fiquei pensando, essa esfirra, ela pode ser melhorada. E aí comecei a estudar sobre o assunto de como fazer as esfirras. E aí descobri uma massa super econômica que eu vou passar para você, e os ingredientes são de primeira. Você com certeza vai amar. Você vai precisar de 1 kg de farinha, pode ser a marca da sua preferência, 4 colheres de açúcar, 2 colheres de fermento biológico seco, 1 colher de sal, 80 ml de óleo, 500 ml de água morna, um ovo para pincelar. Você despeja então a água morna em uma vasilha grande. Aqui as 4 colheres de açúcar, duas colheres do fermento biológico seco, e 1 colher de sal. Cuidado com o sal, gente. Não precisa ser a colher tão cheia, pode ser ela mais rasa. E 80 ml do óleo. Aqui você vai misturar tudo. E quando ela estiver completamente, os ingredientes dissolvidos, aí sim é que nós vamos acrescentar a farinha. Ingredientes completamente dissolvidos, olha como é que fica. Agora vamos à farinha, e essa é a hora que você vai colocar a mão na massa, literalmente dizendo. Tem pessoas que gostam de peneirar a farinha, tá? No caso aqui eu tô sem a peneira, mas eu vou despejando aos poucos. Não é para despejar tudo de uma vez. E aí você vai então, com a colher, misturando a farinha ao líquido. Então você vai sovando a massa. E aí eu procuro deixar sempre uma mão disponível, né? Porque eu vou ter que acrescentar mais farinha aqui. Vai grudando a massa na sua mão, e quando ela estiver no ponto, ela não vai estar mais grudando na mão. Nós vamos chegar lá, eu vou te mostrar passo a passo. Esse é o ponto da massa. Olha só, quando você coloca o dedo, solta e não tem massa aqui no seu dedo, é porque ela está no ponto. E agora ela vai para o descanso. Eu vou deixar ela descansando pelo menos 40 minutos. E aqui então os ingredientes. Eu tenho aqui um maço de escarola picada bem fininha, uma cebola média picada, 3 tomates pequenos picados, uma cenoura média ralada bem fininha. Aqui a salsa eu utilizei meio maço da salsa, mas fica a gosto, pode ser mais ou menos, como você preferir. Aqui eu utilizo esse creme de ricota, ó, da marca Ipanema, mas você pode usar a marca da sua preferência. Vou utilizar também de 1 a 2 limões aqui, o caldo para escarola. E os ovos são para pincelar a massa, eu separo a gema da clara e depois eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. Aqui eu despejo então o limão, que foi espremido, e uma dica, eu ralo aqui essa partezinha verde aqui do limão, você vai entender o porquê. Isso daqui evita que a pessoa sinta azia
É um segredinho aí que vai aí pra vocês. Então, eu vou colocar uma colher de sal e pimenta do reino a gosto. Misturando tudo. Isso daqui, gente, vocês não fazem ideia, fica uma delícia. Depois eu vou mostrar a esfirra. Vou abrir uma pra vocês verem por dentro. É uma maravilha, viu? Agora, uma dica aí pra vocês, tá? Muita gente tem dúvida. Pode colocar, em vez da salsa, o coentro? Pode, pode. Mas, assim, se você for fazer pra vender, não é todo mundo que gosta do coentro. Posso colocar milho verde? Pode, mas também não é todo mundo que gosta do milho verde. Então, ou se você for fazer, faça uma parte com milho, a outra sem o milho. Vou colocar então a escarola. E agora vamos lá. Vamos acrescentando os ingredientes aos poucos. Ó, o cheirinho que sobe, nossa, é uma delícia. Aqui eu vou dar uma refogada na escarola, juntamente então com a cebola. Vou acrescentar agora a salsa e também um temperinho que eu amo colocar nessa esfirra aqui, ó, que é o caldo sabor bacon. Você pode utilizar a marca da sua preferência também. Eu utilizo 2 pacotinhos aqui desse, 2 envelopes desse caldo. É um caldo em pó. E olha só como já murchou a escarola. Olha como é que ela fica. Quando tá nesse ponto aqui, ó, se quiser já pode desligar, tá? Aí a gente vai tirar o excesso, então, da água, porque soltou bastante água. Tirei, então, aqui o excesso da água e agora eu vou adicionar o tomate. Aquele tomate ralado e a cenoura. Olha como é que fica, bem colorido. Ai, fica lindo. Sinceramente, fica muito bonito. E já tá pronto. Nosso recheio é isso. A massa já ficou pronta. Olha só como ela dobrou de tamanho. E aí, uma dúvida de muita gente. Essa massa aqui não é só para esfirra de escarola. Você pode utilizar ela para todo tipo de recheio de esfirra. Infelizmente, nós estamos sem uma mesa. Mas nós improvisamos aqui, ó. E aqui que vai ser feito então o preparo da abertura da massa, né, que já está pronta, para vocês verem como é que ela é montada. Para vocês que vão fazer para vender, tem que ter praticamente um padrão a seguir. Então pode ser uma maior, a outra menor. Eu vou utilizar esse caneco aqui, ó, para deixar praticamente todas do mesmo tamanho. E é bom porque também evita o desperdício. Essa sobrinha aqui, depois você junta com a massa lá e tá valendo. Então eu vou colocar, ó, creme de ricota. Eu gosto de rechear bem. Fica muito gostosa a esfirra. E vou colocar 2 colheres do recheio. 2 colheres cheias do recheio. Para fechar, eu gosto de fazer dessa forma aqui, olha. Eu acho que ela fica bem mais segura, mais fechadinha. E aí você vai modelando a esfirra para ela ficar bem bonita. Agora vamos pincelar então a massa, as esfirras e levar ao forno. O forno, ele já está sendo pré-aquecido a 230 graus. Vou jogar aqui um pouquinho de orégano para dar um toque especial. A primeira formada aqui tá pronta. Renderam 12 esfirras.
tá? E ainda sobrou massa. Lembra aquelas rebarbinhas da massa que nós cortamos? Olha aqui, ó. Se juntar isso daqui com a massa, vai dar ainda no mínimo umas 3 esfirras que você pode transformar isso em dinheiro. Agora, o que eu vou fazer com essa sobra de massa? Eu vou passar um insufilme nela e vou guardar ela no refrigerador, no máximo por 7 dias. Vou abrir então agora uma das esfirras para vocês verem. A massa é super macia. Olha só isso daqui, gente. Super recheada por dentro, olha. O creme de ricota. Para você que gostou dessa receita, eu vou pedir que se inscreva, compartilhe e deixe o seu comentário. E no próximo vídeo eu vou trazer aqui para você a receita do hamburgão. Eu gastei aproximadamente R$25 para fazer essa receita. Renderam 12 esfirras. O meu preço sugerido de venda é de R$8 a R$10, depende da sua região.